Olá, tudo bem com você? Vamos então dar início aos nossos encontros sobre o tema que nos traz aqui. Como você se lembra, nós estamos iniciando os debates, as conversas, os diálogos sobre o tema central do edital, ou seja, políticas públicas. Caso você veja o seu edital ou reveja o edital com o qual eu tenho certeza você tem dormido abraçado, né? Você vai ver que o primeiro item desse assunto é a relação existente entre política e política pública. Isto quer dizer que os seus examinadores pretendem saber até que ponto você saberia distinguir política de políticas públicas e, naturalmente, para que você possa se sair bem nas indagações a respeito, você deve conhecer, primeiro, o que é política e, segundo, o que é política pública, para depois, através, do elemento comparativo, saber distinguir as diferenças entre uma coisa e outra, se é que elas existem. E essa é a realidade. O nosso propósito inicial, portanto, é discutir com você as relações entre política e política pública, o que é que isso significa. Vejamos então, eu trago à tela um slide e através desse slide eu busco, traçar um conceito de política ou buscar na literatura um conceito de política para que por intermédio dele a gente inicie as nossas reflexões sobre exatamente o que é política e depois examinemos o que é uma política pública. Veja, temos aqui um conceito, que é um conceito de política nos dado pela professora Ruas, e ela diz assim, olha, política é o conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relação de poder e que se destinam à resolução pacífica de conflitos quanto a bens públicos. A ideia central, portanto, da concepção de política são as relações estabelecidas através de procedimentos próprios, sejam eles formais ou informais, nas quais, de algum modo, haja a expressão de um certo poder. E, claro, com o objetivo de resolução de um certo conflito em torno de bens públicos. Compreendamos, você e eu, todos nós, que nós temos uma vida em sociedade. A vida na cidade, como diziam os gregos, e você sabe que política é uma expressão que decorre de polis, cidade, o locus onde se estabelece a convivência social. Então, política, na verdade, é uma expressão que decorre dessa própria ideia de, digamos assim, ciência do Estado ou ciência da governabilidade ou do governo daqueles que convivem em sociedade. Mas uma coisa é a política enquanto ciência e a política do ponto de vista que nós queremos examinar. A política do ponto de vista que nós queremos examinar é a política no seu aspecto, a política do modo como ela se manifesta. E a política se manifesta através de processos e procedimentos que vão sempre expressar uma relação de poder. E a política tem uma finalidade, a finalidade de evitar ou resolver conflitos em sociedade, porque eles se estabelecem sempre em função de bens públicos, como diz a professora Ruas. Mas eu também vinha dizendo que é preciso você compreender o significado exato de bens públicos. Bens públicos aqui a gente pode, digamos assim, substituir essa expressão por interesses públicos, por bens que representem interesse geral. Então, bens públicos aqui estão relacionados ao bem-estar das pessoas, como saúde, como acesso à terra, acesso à moradia, acesso à propriedade, acesso à tranquilidade, enfim, acesso ao lazer,
Ou seja, a atividade política, que é expressão, né, de relações de poder, é uma atividade do cotidiano da cidade. E a política, enquanto atividade, é exercida exatamente por quem? Ela é exercida tanto por aqueles, né, que exercem legitimamente posições políticas, como governantes, aqueles que, né, chefiam governos ou que dele participam, né, ou a política também é exercitada por grupos sociais representados que tentam intervir e interferir, né, na ação governamental para preservar interesses próprios quanto a esses aspectos, né, do interesse geral, acesso à saúde, acesso à moradia, acesso ao emprego, manutenção do trabalho, etc. A política, portanto, é um território das atividades que visam a organizar, né, a vida social e visam a organizar, seja prevenindo conflitos, suprimindo conflitos, encontrando alternativas, soluções de contentamento daqueles que estão na convivência social em relação às suas necessidades, né, aqueles interesses ou aquele interesse social ou interesses que são interesses do domínio do interesse público. A atividade política é exercida tanto por governantes, como ela é exercida por sindicatos, como ela é exercida por partidos políticos, como ela é exercida por associações, né? Ou seja, a atividade política, que é esta atividade que visa, não é, a afirmar relação de poder para influenciar nas decisões governamentais, por exemplo, é uma atividade desempenhada por vários grupos sociais e não só os governantes. Portanto, o domínio da política é o domínio daqueles que buscam soluções e intervenções apaziguadoras de conflitos que são inerentes à sociedade. É importante você saber que nós que convivemos em sociedade temos necessidade da política. E por que temos necessidade da política? Não é claro que necessidade da boa política. Porque quando se vive ou se convive em sociedade, um elemento permanente são os conflitos. É parte da sociedade pretendendo uma coisa quanto ao meio ambiente, é parte da sociedade pretendendo outra coisa com relação ao meio ambiente. Então são grupos sociais pretendendo a preservação a qualquer custo, são grupos industriais ou empresariais pretendendo, não é, a preservação apenas nos limites em que não atrapalhe o rumo da economia. Ou veja, não é, há grupos sociais demandando a necessidade de moradia, buscando afirmar o seu poder com manifestações, com busca de influência junto ao governo. Não é? Há o governo a dizer que não pode realizar o desejo desses grupos do modo como se pretende, porque não tem caixa, não tem no tesouro verbas suficientes para isso. Então, na convivência social, o elemento primordial é o conflito em busca desses interesses maiores. E é claro que a solução e prevenção desses conflitos se dá na arena política, através da atividade política, através, não é, dos processos próprios, né, dos procedimentos próprios, dos canais próprios de manifestação democrática desses grupos e que realizam atividade política visando a melhorar as suas condições de vida, influenciando o governo a tomar providências e medidas no sentido, né, da conquista desses seus objetivos. Então esta é uma ideia da política. A política, portanto, permeia, né, a vida em sociedade, à medida em que a vida em sociedade significa conflito e há uma necessidade permanente, não é, de resolução desses conflitos, e a política é o caminho pacífico democrático, ou seja, a ação política, a atividade política é o caminho pacífico e democrático para o alcance desse objetivo. Se nós conseguimos compreender bem, portanto, o que é política,
e sabemos que políticas são atos, condutas, atividades, procedimentos que expressam alguma relação de poder, se nós entendemos perfeitamente que na sociedade democrática em que vivemos, não é? A questão do poder é uma questão, obviamente, permanente, porque os grupos sociais, etc., estão numa permanente, os grupos sociais e de interesse estão numa permanente disputa por espaços de afirmação de poder. Se nós compreendemos que a política é composta ou feita deste cenário todo, um cenário natural que nós conseguimos entender, então a partir daí nós precisamos compreender de forma mais adequada o que seria, não é, política pública. Qual é o melhor conceito, né, de política pública? Política pública, ela tem a ver com governo, com governança. Ela tem a ver, na visão tradicional, não é? Na visão tradicional, com uma atividade planejada, com uma atividade baseada em escolhas racionais e que, portanto, visam ao alcance de certos objetivos de interesse social através de meios e instrumentos também racionalmente escolhidos e projetados. A política pública, portanto, é um modo racional, ela é decorrência de uma escolha, não é, planejada, racionalmente planejada e baseada na busca de um objetivo, não é, que vise a dar à sociedade, que vise a dar a todos melhores condições de bem-estar. Quando nós falamos, portanto, de política pública, nós falamos de meios e instrumentos utilizados normal e geralmente pelos governos para dotar a sociedade, não é, de uma qualidade maior de bem-estar. Sempre norteadas estas intervenções, claro, por determinados valores. Valores que se encontram, não é, por exemplo, na Constituição, que é o grande pacto político, não é? Ou valores que são socialmente, não é, admitidos de modo consensual. Esta é a ideia, não é, geral de política pública. Por isso, alguns autores formulam conceituações de política pública, não é, alicerçados nessas concepções de uma intervenção racional, de uma intervenção planejada ou de uma intervenção que vise a implementação de uma situação que melhore a qualidade e o bem-estar das pessoas, não é, no convívio social. Eu trago a vocês, por exemplo, né, alguns conceitos de política pública. O primeiro deles, aí está, né, Paludo, um estudioso da administração pública, né, formula esse conceito, um conceito que pode ser considerado para nós um ponto de partida, né, na escalada dos nossos estudos, né, afirmando ele que política pública, na verdade, corresponde a um conjunto de meios, decisões e ações que congregam diferentes atores e concentram esforços utilizados pelos governos com vistas à mudança da realidade, à efetivação de direitos e à atenção às necessidades público-sociais. Então, um conjunto de meios, né, um conjunto de decisões e ações que congregam diferentes atores. Né? Diferentes atores são agentes, né? Agentes que podem estar num governo ou fora dele, na sociedade, por exemplo, mas que visam, né, evidentemente, a mudança da realidade, a efetivação de direitos
e a atenção às necessidades público-sociais, ou seja, a melhoria das condições de vida, né, da sociedade em geral. Veja que quando se fala num conjunto de meios, decisões e ações, isto vai significar planejamento racional, escolha racional, né, tanto desses meios como dos objetivos, né, para que esses instrumentos sejam úteis como modo de intervenção do governo na realidade social, onde ele vai buscar promover mudanças positivas, né, melhoria da qualidade de vida e do seu bem-estar. Isso se dá normalmente através da implementação de direitos, que também aqui é lembrada, né, pelo Paludo, autor também de uma obra importante sobre o assunto e estudioso da matéria. Então, política pública, você vai avaliando, né, é um conjunto de, um processo de decisões, né, que visam a implementação de certos valores socialmente reconhecidos, né, com vistas à implementação de direitos, à melhoria da qualidade de vida, à ampliação do bem-estar das pessoas que convivem, né, em sociedade. Um outro autor importante, Henrique Saravia, por exemplo, né, acaba nos dando também um outro conceito que vale a pena compartilhar com vocês. Né? O Saravia diz, olha, quando falamos de políticas públicas, nós estamos falando de um fluxo de decisões públicas, né? Um fluxo de decisões públicas orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados à modificação dessa realidade. Decisões que interferem diretamente na realidade, visando, evidentemente, a transformação desta realidade, é uma transformação clara, né, para melhor. Portanto, como diz o próprio Saravia, são decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que ela provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões que adotam e influem na decisão. As políticas públicas são complexos de decisões tomadas, implementadas, né, e que nesse fluxo são decisões que muitas vezes são, claro, sempre estão norteadas por valores, né, importantes que as informam, por exemplo, respeito à vida, respeito à liberdade democrática, etc., são sempre informadas por valores, mas decisões que nesse fluxo podem até se modificar, quando, por exemplo, ao serem implementadas, né, sofrem uma resistência por parte daqueles que eventualmente delas se beneficiariam, ou quando os resultados esperados não são alcançados objetivamente como se imaginava, por exemplo, né? Então, diz o Saravia, é possível também imaginá-las como estratégias que apontam para diversos fins e, de alguma forma, todos eles desejados pelos diversos grupos que participam do ato decisório. Vejam que o Henrique Saravia, portanto, né, admite que a formulação de políticas públicas ela é também relacionada, pelo menos, para dizer o mínimo, depois discutiremos isso, não é? A própria intervenção de grupos sociais que tenham interesse. Às vezes a formulação, né, ela é estrategicamente construída com o auxílio de grupos sociais, de grupos de pressão que intervêm no processo de criação das políticas, né, da tomada dessas decisões, né, com vistas à melhoria da situação social própria, segundo a sua conveniência. Então veja que quando falamos de políticas públicas, falamos de ações ou omissões, né, que representam intervenções na sociedade para melhorar a sua qualidade de vida, né, decisões estas tomadas segundo uma pauta de valores, por exemplo, os valores que estão na Constituição e que têm por objetivo, né, sempre e sempre, a melhoria das condições de vida, né, a implementação de direitos, a garantia do alcance de interesses sociais essenciais à vida das pessoas em sociedade. Há uma relação entre política
e políticas públicas? Há uma relação entre política e políticas públicas, como propõe o edital? Essa é a questão que nós vamos enfrentar no nosso próximo vídeo. Aqui nós vimos o cenário geral da política e vimos o conceito geral de política pública. No próximo encontro nós começaremos discutindo, né, as relações entre políticas públicas e atividade política, ou a política de um modo geral. Ok? Muito obrigado e até lá. Até mais.